Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Obviamente nós vamos tratar do assunto central que causa maior curiosidade na galera. Sabem o que é, né? Genética esportiva. Vamos falar sobre as funcionalidades e os tipos de exames que existem. Então, galera, quando a gente fala sobre genética esportiva, os olhos de algumas pessoas chegam a brilhar, achando que a genética vai fazer realmente milagres no meu treinamento. Não é bem assim. Na verdade, todo treinamento ele deve seguir alguns princípios que nós estudamos na faculdade. E o primeiro princípio do treinamento esportivo é a individualidade biológica. Nesse princípio, nós tratamos sobre aquelas características pessoais, individuais que cada indivíduo carrega consigo. Bom, nós estamos falando sobre a genética desse indivíduo, que ele herdou de pai e mãe. Antigamente, nós não tínhamos ferramentas para poder identificar essas características. Há mais ou menos 32 anos, um doutor chamado José Fernandes Filho trouxe para o Brasil um exame chamado dermatoglifia. Nome complicado, né? Mas é muito simples. A dermatoglifia é um exame que identifica a predisposição genética de um indivíduo para as qualidades físicas básicas. O que seriam qualidades físicas básicas? São as características que nós podemos treinar e desenvolver, como força, velocidade, coordenação motora, resistência e por aí vai. Nós fazemos a análise dermatoglífica de um cliente e identificamos as características biológicas dele. Isso deve ser utilizado na prescrição do treinamento do cliente, em conjunto com a avaliação física, que é onde eu identifico o que o cliente precisa, se ele precisa mais de uma musculação, que é para aumentar a massa muscular e melhorar a composição corporal dele, ou outros clientes que precisam mais usar a gordura como fonte de energia e estão precisando dar uma melhorada na aptidão cardiorrespiratória, eu faço mais exercício aeróbico e por aí vai. Isso é identificado em outro momento. Mas qual o protocolo, qual o método, qual a técnica de treinamento que é mais indicada para o meu cliente? Vocês acham que realmente, hoje em dia, depois de todo esse avanço da ciência, ainda continua sendo 3 de 15 para quem quer emagrecer, 3 de 8 a 10 para quem quer hipertrofiar? Pessoal, não é bem assim que a banda toca, não. Meu exemplo, então, eu tenho força pura como ponto fraco e tenho resistência de força como meu ponto forte. Se eu numa avaliação física identifico uma necessidade para desenvolvimento de massa muscular, eu posso utilizar os métodos, as metodologias, as técnicas de treinamento que desenvolvem ou ativam as fibras musculares responsáveis por resistência de força e posso deixar para desenvolver força pura mais para frente. Porém, se eu identifico que eu tenho uma boa massa muscular e por isso o meu metabolismo está funcionando de forma legal, estou consumindo energia, minha gordura subcutânea não está acumulando tanto, mas talvez a minha alimentação não esteja muito legal e eu preciso diminuir minha gordura corporal, mas tenho uma massa muscular bacana. O que eu posso fazer? Pegar as minhas características genéticas, que é para o desenvolvimento de resistência, de potência, de velocidade, de força, e utilizar num protocolo de treinamento aeróbico. Então, quando eu for fazer os meus exercícios aeróbicos, eu já sei que os meus protocolos serão intervalados de alta intensidade e que eles deverão ter características onde eu possa desenvolver a resistência de potência, já que são protocolos de potência aeróbica. Eu tenho um caso muito interessante de uma cliente minha aqui do Espírito Santo, e eu não vou citar o nome dela porque eu não sei se ela deixaria, mas ela queria correr a Maratona do Rio. E ela falava para mim que ela não conseguia bater as metas que eram impostas a ela. E aí eu sugeri a ela a gente fazer a dermatoglifia dela, e nós identificamos que a predisposição genética dela era para força pura. Ou seja,
o estímulo deveria ser curto, o estímulo ao organismo dela. Então, correr uma maratona foi a primeira coisa que passou pela cabeça dela. Correr uma maratona vai ser impossível para mim. E eu falei para ela, não, você deverá fazer uma prova onde os estímulos sejam curtos, mas de alta velocidade, e que você faça pequenas recuperações, que é o treinamento intervalado que muitas pessoas apelidaram de HIIT. Só que o HIIT tem vários protocolos, e foi isso que o treinador dela fez. Fez ela percorrer uma maratona, mas de forma intervalada, que inclusive o famoso HIIT veio de uma maratona, né? A primeira vez que analisaram o treinamento intervalado foi de uma maratona. Mas isso é um outro papo, a gente conversa em outro momento. O que eu quero mostrar para vocês é que o exame de genética, ele é uma informação, uma ferramenta para usar a nosso favor. Pode ser na prescrição de treinamento aeróbico, na prescrição de treinamento de força, mas é uma informação a mais. Bom, tudo isso eu vou identificar para o cliente qual é o ponto fraco e o ponto forte dele. A decisão de como eu vou aplicar isso no treinamento é feita em conjunto com o coach dele, o treinador, o professor, comigo, com as recomendações que eu vou fazer provenientes da avaliação física dele que foi realizada previamente ao exame genético. Não adianta eu saber a característica genética do indivíduo e não identificar o que ele realmente precisa naquele treinamento. Quer dizer então que ele também só tem que fazer aquele tipo de treinamento? Não. A genética em momento algum quer limitar o cliente a algumas técnicas. Eu quero saber qual é o ponto forte dele e qual é o ponto fraco. Em determinado momento daquela prescrição de treinamento, né, daquela periodização, ele vai precisar potencializar os pontos fortes dele, né, aprimorar esses pontos fortes em prol dos resultados, mas vão ter outros momentos que ele vai precisar desenvolver o ponto fraco dele. E isso não só no esporte, mas também na academia, num box de crossfit, num estúdio de treinamento funcional, em qualquer modalidade de exercício. Então, pessoal, o nosso objetivo com a dermatografia é fornecer ao seu professor informações sobre o primeiro princípio do treinamento esportivo, individualidade biológica. Dessa forma, ele vai evitar ficar levando muito tempo com vocês, fazendo tentativas de acerto e erro para saber o que melhor funciona com vocês, tá? Nosso objetivo é estreitar esse caminho até o resultado que vocês querem ter. Então, se vocês querem descobrir qual é a predisposição genética de vocês, venham e façam a dermatografia de vocês. E para fechar esse assunto, eu preciso que vocês que estão me acompanhando aqui no canal me enviem a maior quantidade de dúvidas sobre dermatografia, sobre genética esportiva, para que eu possa, no próximo vídeo, esclarecer essas dúvidas, ok? Em breve, nós voltaremos a falar sobre genética esportiva. Aguardem o próximo vídeo. Um beijo!